Quem estava aqui no culto há 2 sábados atrás, o pastor Rodrigo Leite? Amém? Ele esteve conosco no sábado e domingo. Sábado aqui em Manchester e domingo lá em Liverpool. E quando nós chegamos em casa, eram 11h30 da noite mais ou menos no domingo. Eu e minha esposa, o Henry, os 2 pastores, pastor Rodrigo e pastor Fabrício. Eu falei para minha esposa, amor, vamos fazer uma loucura santa? Aí comentei com ela, já tinha falado um pouco durante o dia, mas nada certo. E 11h30 da noite, quando chegamos em casa, eu falei, amor, vamos honrar a vida desses 2 pastores? O sonho de um era conhecer a igreja do Smith Wigglesworth, em Bradford, do pastor Fabrício. E o sonho do pastor Rodrigo Leite era conhecer a casa de John Knox, em Edimburgo, na Escócia. Domingo, 11h30 da noite, eu falei para minha esposa, amor, por favor, não vai na faculdade amanhã. O Henry não foi à escola, eu não deixo o Henry faltar na escola por nada. Não tome isso como exemplo, ok? Vocês sabem como funcionam as leis aqui na Inglaterra. As crianças não podem faltar na escola. E saímos na segunda-feira de manhã. Fomos para Bradford, visitamos, foi uma bênção, foi tremendo o mover de Deus naquele lugar. Depois fomos para Edimburgo, aonde fomos na casa de John Knox, foi tremendo o mover sobrenatural do Senhor. Aí saímos dali, o pastor Rodrigo estava com fome. E ele queria comer um fish and chips. Eu falei, pastor, aqui é uma rua turística. Não adianta, vai ser muito caro aqui. Ele falou, não, pastor, eu pago, se for o caso. Eu falei, pastor, não é dinheiro, é que aqui é caro, é uma rua turística. Ele falou, então, pastor, tem o seguinte, tem o monumento do Livingstone, um outro avivalista, lá em Edimburgo também. Obrigado, meu amor. E eu falei, pastor, vamos lá no monumento do Livingstone. No caminho a gente vai e procura algum lugar para comer. A gente acha. No caminho, chegando lá, não consegui um lugar para parar o carro. E aí eu pedi para minha esposa, amor, acha no Waze aqui um estacionamento mais perto para colocar o carro. E ela foi e colocou no Waze e eu fui seguindo o Waze. E de repente eu me vi estacionado embaixo do subsolo de um shopping. E aí o pastor falou, aqui que nós vamos comer, pastor. Eu falei, amém, seja feita a tua vontade, ainda bem que fiquei com ele. Aí descemos, fomos para o 5º andar. Chegando no 5º andar, só tinha restaurante top. Eu falei, pastor, aqui vai ser muito caro. E a comida acho que não é muito boa. Ele, ok, pastor, onde que nós vamos? A gente olhou na escada rolante, 5 andares abaixo, tinha lá um Five Guys. E aí naquele Five Guys, tinha um Five Guys do lado esquerdo e um outro restaurante que vendia asinha de frango, comida coisas de frango, do lado direito. E eu não gosto de frango, minha religião não permite, amém? Tô brincando, todos sabem que eu não como frango nem arroz. Aí eu falei, pastor, a minha vontade é comer um Five Guys, eu não vou no frango. E aí todos foram pro Five Guys. E quando eu estava no caixa, fazendo pedido ali, eu e o pastor Rodrigo, a minha esposa, avistou a pastora Sara Shiva e a Hannah comendo no Five Guys também. Ou seja, porque nós decidimos honrar 2 servos de Deus. Por isso que o Senhor trouxe a pastora Sara Shiva aqui nessa noite, aonde ela cedeu um espaço na agenda de férias dela. Ela está de férias com a sua filha. Um tempo de descanso, um tempo que é necessário na vida de um pastor, um tempo de descanso. E eu fico imaginando, para uma pessoa que entende o que é o pastorado, deixar o tempo de descanso para atender e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, é só Jesus para fazer isso mesmo. Então fica aqui o meu agradecimento, pastora Sara. Ana, vamos aplaudir o Senhor pela vida delas. Fica aqui o meu agradecimento a essas 2 servas de Deus que ouviram a voz do Espírito Santo de Deus em nos abençoar nessa noite com uma palavra abençoadíssima. Amém? Glória a Deus? Aleluias. Eu não podia deixar de dar esse testemunho para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado. Isso aconteceu há 2 semanas atrás e hoje elas estão aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. São coisas que o homem não pode fazer, são coisas que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que é para completar. Amém. A gente não vinha a princípio, o pastor e a pastora falaram, se quiser, vamos lá conhecer Manchester. Aí mas a gente já tem tudo programado, né? Nossas viagens, nossa passagem, cada hotel, cada lugar que a gente vai. Então não dava pra gente mudar a nossa rotina, nosso destino. Porque já estava pago o hotel em outro lugar nesse final de semana, né? Entenderam isso?
Quando chegou, foi terça ou quarta, né, Hannah? Depois que eles foram embora, que a gente se encontrou. Eu estava hospedada num hotel na rua da casa do John Knox. E é possível que a gente tenha se encontrado na calçada. Eles lembram de ouvir alguém falar português, entendeu? Então, ainda tem mais essa Jesuscidência. Aí, eu falei assim, é difícil, né? Como é que a gente vai fazer para ir lá? A gente tem já o hotel tudo organizado, né? Tudo já combinado, reservado, né? Você não pode cancelar. Quando foi, acho que terça ou quarta, depois que vocês foram embora, eu recebo um e-mail dizendo: o seu hotel para essa cidade foi cancelado. Aí eu nem me desestruturei, eu falei assim: tô entendendo, Jesus. Tô entendendo. Eu falei: eu acho que os pastores estão bem orando, estão bem orando, que isso aqui não é normal. Eu recebi um e-mail me avisando que eu perdi meu hotel. Aí eu falei assim pra Hannah: mas eu quero muito ir lá na cidade de Bath, que é a cidade da Jane Austen. Eu tenho um trabalho, que eu sou muito conhecida no Brasil por um trabalho que eu faço com solteiros, especialmente um trabalho com mulheres solteiras, que é o culto das princesas. E aí eu criei um evento de cultural chamado Cine Princesa, que abrange tanto as solteiras quanto as casadas, que a gente estava até conversando sobre isso, que eu falei que era muito legal a gente fazer aqui, que é num cinema. Eu fecho o cinema e faço uma sessão de um filme com análise em tempo real, um filme da Jane Austen, dessa escritora inglesa, que ela era fantástica, ela era filha de pastor, todos os livros dela têm princípios, enfim. Eu não queria deixar de ir lá. Aí eu falei: vamos ver se é de Deus. A gente vai tentar reservar de novo, só que a gente não fica a semana toda, a gente só fica até sexta. E aí a gente passa sexta, sábado e domingo lá com o pessoal de Manchester. Aí a gente entrou, a gente conseguiu reservar. O hotel me deu mais desconto. Olha os sinais, né? E para completar a bênção, porque a gente faz tudo de trem, então a gente com os malão, só Jesus na causa, né? As malas, o tamanho das malas. Aí os pastores falaram assim: nós vamos buscar vocês lá. Eu falei: nossa, nem Salomão em toda a sua glória, né? Teve tamanho amor. Ainda fomos trazidas ontem com todo carinho pelos pastores. Então é um tempo muito maravilhoso. A gente está conhecendo Manchester. Estamos orando para ver se vamos morar aqui. Não sabemos se essa é a vontade de Deus. Estamos andando lá, o povo já dizendo que é, né? Estamos orando. Por quê? Porque Deus tem uma direção para mim já há alguns anos. Eu estou resistindo à direção, mas agora eu parei já de resistir. Mas eu resisti muito tempo me mudar do meu país para um país de língua inglesa. E por que eu tenho que me mudar? Primeiro que Deus já falou há muito tempo para mim: você tem que se mudar, seu marido é gringo. Ai, Jesus, manda o gringo lá pro Brasil. Aí eu fico, manda lá pra lá. E Deus já falou pra mim: não. Aí eu: tá bom. Segundo, porque a minha filha, que hoje, com essa cara de adolescente, mas ela já tá com 31 anos. A minha filha, desde os 13 anos, quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu o idioma inglês. E ela começou a falar inglês fluente. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, eu vou voltar aqui pra gente ministrar o batismo do Espírito Santo, combinado? E aí, ela começou a receber músicas em inglês de adoração. Ela tem mais de 200 músicas que ela recebeu desde os 13 anos. E ela fala inglês fluente. Quem já ouviu ela falando, você já ouviu ela falando? É perfeito inglês. Não foi uma coisa de escola, foi uma coisa sobrenatural. E mesmo assim eu ficava me fazendo de cega. Porque eu sou muito apaixonada pelo Brasil. Eu sou muito patriota, gente. Sou muito brasileira. Mas o Senhor está me tratando já há alguns anos. E eu já entendi. Só que eu tenho um convite para eu ir morar lá nos Estados Unidos, no Texas. Então, quando acabar a minha viagem em maio, eu vou lá para conversar com os pastores que me convidaram para eu morar lá. E eu já falei com os pastores: eu vou até lá para ver se é lá. Mas enquanto isso, a gente vai sondando todos os territórios. Mas se não for para lá, porque eu falei para a Hannah: o seu lugar não é nos Estados Unidos. A Hannah é uma inglesa. Olha o jeitinho de inglesa dela. Eu sou mais americana, eu falo tudo na cara, mas a Hannah é educada, calma, é mais inglesa. Aí eu falei: vou
Você sabe o que é oração feiticeira? É você ficar fazendo oração para Deus fazer o que você quer. Não é oração para Deus fazer o que Ele quer. Amém?